O último gol do Cruzeiro com bola rolando, né, numa construção do Cruzeiro, foi contra o Bahia. Isso tem mais de um mês. Depois disso, o Cruzeiro ele marcou contra o São Paulo, né, um gol contra. Gol de falta do Felipe Machado. Acabou. Mais nada. Mais nada. E o que mais preocupa é que o Cruzeiro teve 2 adversários extremamente acessíveis jogando em casa. Que era pra ter vencido. O campeonato a gente sempre fica discutindo aqui, qual é o campeonato do Cruzeiro? O que o Cruzeiro precisa fazer pra, né, manter o ritmo aí e não ter mais preocupações com relação à zona de rebaixamento? Vencer aqueles times que estão na disputa com ele. Curitiba e o próprio Goiás. Você em casa, você tem que fazer pelo menos uma vitória em cima desses 2 times. O Cruzeiro empatou Curitiba e perdeu ontem. De 6 possíveis, o Cruzeiro fez 1. E os mesmos problemas. E aí não importa se é o Gilberto o centroavante, não importa se é o Bruno Rodrigues o centroavante, não importa se o ponta é o Wesley, não importa se o outro ponta é o Bruno Rodrigues, não importa. Tem que fazer alguma coisa. O Cruzeiro hoje é um time, no seu último terço, pragmático e mais do que isso, Tonton, previsível. O Cruzeiro é um time em que o ataque faz mal só a um dos setores do jogo, que é ele mesmo. Porque o ataque do Cruzeiro não faz mal nem ao rival, né? Então, o Cruzeiro está com um problema de construção ofensiva e aí eu já começo a questionar um pouco o trabalho do Pepa, né? Tem que ter solução. Não adianta vir em coletiva, a gente vai ouvir o Pepa daqui a pouco, não adianta vir em coletiva, conversar, eu sei. Bom, beleza, mas tá aí pra resolver, Pepa, né? Não adianta a gente passar a ver o Cruzeiro nos últimos 5 jogos sem construção nenhuma, Antônio de las Nieves, nenhuma. O Cruzeiro ontem fez mais um jogo ruim, já tinha feito um péssimo jogo contra o Curitiba e ontem voltou a decepcionar o seu torcedor. E a preocupação é essa, o Cruzeiro ele não consegue mais, ou não está conseguindo mais, ter aquele ímpeto ofensivo que a gente viu no início do campeonato. Esse Cruzeiro acabou, tá? E um detalhe que eu tinha dito, né, contra a equipe do Curitiba foi o seguinte, beleza, o Cruzeiro não toma gol, mas quando tomar, não vai conseguir vencer. Foi o que aconteceu ontem. O Cruzeiro toma o jogo, toma um gol, acabou o jogo. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como esse. E defensivamente o Cruzeiro não fez um jogo ruim, né? Falhou a hora que não poderia ter falhado, né? Quem falhou? Quem falhou? Cara, essa é uma discussão boa. Quem falhou? Não, o gol foi em cima do Jussa, ok? A cabeçada. Mas eu acho que o erro é que, assim, o Jussa, a meu ver, ele tá tão condicionado a quando a bola vai na linha de fundo, ele entrar dentro da área e fazer um terceiro zagueiro, que ele ficou marcando o atacante de 1,95 m. Porque eu acho que é importante esse volante entrar dentro da área quando você tem um meia entrando, quando você tem alguém de fora entrando. Quando você tá com um atacante dentro da área, o zagueiro tem que bater com esse atacante. E quando o Jussa entra e marca ele, o Castan fica sem marcar ninguém. Que na prática é o zagueiro mais alto, mais forte fisicamente. Então, assim, eu acho que faltou um feeling ali do Jussa de entrar na hora que precisar. Eu não sei se isso foi um comando do Pepa, de sempre que a bola for na linha de fundo, o Jussa entrar. Ele tem feito muito isso durante os jogos. E aí, quando a bola vai no alto, ele contra esqueci o nome, desculpa. João Magno. O João Magno de 1,95 m, ele... 10 centímetros a mais. Ele não precisa nem pular, é a diferença gigante, né, de altura. Então, assim, eu acho que foi o detalhe se o Jussa deveria ou não ter entrado. E o cruzamento também com tranquilidade pelo lado esquerdo. Eu acho que o Cruzeiro jogou contra Vasco, Coritiba e Goiás. O Gris tem falado muito sobre isso aqui, a gente tem batido muito nessa tecla. 3 times da parte de baixo da tabela, e o Vasco um pouco menos, mas Coritiba e Goiás são times que esperam mais e que deram demais a bola pro Cruzeiro. E o Cruzeiro tem dificuldades com o time com as linhas muito baixas, isso desde o início do campeonato. Prova disso foi o jogo contra o Cuiabá, agora contra o Goiás, contra o Curitiba. O Cruzeiro não tá tendo soluções para esses times que não dão espaço nas costas. E ontem, mais uma vez, foi a prova disso. E assim, o que dá para ver, né,
A parte individual, eu falei isso aqui semana passada também, a parte individual, ela às vezes faz falta nesse momento. Quando você não tem soluções, a bola entra numa beirada, você depende de uma jogada individual do seu ponta contra o lateral. E às vezes o Bruno Rodrigues consegue isso, mas também ontem ele conseguiu pouquíssimas vezes. E no geral ninguém mais tem conseguido isso, então isso é um problema. Outra coisa, eu acho que no Cruzeiro, aquelas ultrapassagens que o Marlon fazia o tempo inteiro. Né? Ontem eu lembro, se não me engano, eu vi uma vez só, e do lado direito uma do William também. Então isso é um diferencial, você tocar e passar, ter mais ultrapassagem. É uma das soluções, né? Você tem algumas formas. Então, resumindo, preocupa muito porque os times descobriram uma forma de jogar contra o Cruzeiro e o Cruzeiro não está tendo soluções. A saída mais rápida do Cruzeiro tá em cima de 2 jogadores, Arthur Gomes e Matheus Pereira. Essa pode ser uma solução do Cruzeiro, porque se não for, me parece que o Pepa tá sem soluções. A verdade é que se esses 2 jogadores não jogarem o que a gente está pensando que eles podem jogar, a situação vai ficar complicada, viu, Gris? Não, assim, eu já falei aqui algumas vezes o que eu penso a respeito do time do Cruzeiro, né? E aí essa crítica, ela não é uma crítica só por criticar, porque eu acho que é difícil mesmo essa montagem quando você vem da Série B para a Série A sem muito dinheiro. O Cruzeiro não é um clube que tem muito dinheiro para gastar, como outros que já subiram e conseguiram investir um pouco mais. O Cruzeiro até está fazendo um processo, de certa maneira, tá? Guardadas as muitas devidas proporções, muito parecido com o Botafogo, na minha opinião, com o que o Botafogo fez. Não quer dizer que no ano que vem o Cruzeiro vai ser líder do Campeonato Brasileiro com 50 pontos na frente do segundo, de jeito nenhum, até porque a gente não sabe o que vai acontecer até lá. Mas me parece que, primeiro, o Cruzeiro tentou montar um elenco para conseguir disputar a competição, e está disputando a competição. O Cruzeiro, em nenhum momento, ele passou perto da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e isso é uma excelente notícia. Excelente notícia. Acho que pro torcedor mais cético, né, depois do que aconteceu no Campeonato Mineiro, se você oferecesse para qualquer torcedor do Cruzeiro, olha, vai terminar o Campeonato Brasileiro em 10º, longe da zona do rebaixamento, sem jogar, vamos fechar? Assina Todo onde, mundo né? ia assinar. Aí teve um bom início, de fato, surpreendendo, inclusive os adversários. Sim. E aí, esse é um grande problema do futebol brasileiro, um dos maiores, acho que é o maior mal do futebol brasileiro, que é revisar as expectativas sem motivo para revisar as expectativas. E aí tem muito torcedor do Cruzeiro achando que esse time tem que disputar G4. E não é. Pode acontecer? Pode, já falei isso várias vezes, porque a distância de um clube para o outro no Brasil ela é muito pequena. Muito pequena. Do melhor para o pior. Não é por acaso que aqui o Lanterna ganha do líder do campeonato com uma grande facilidade. Esse ano não, porque o Botafogo não está perdendo para quase ninguém. Mas o Goiás, que veio aqui e ganhou do Cruzeiro, ganhou do Botafogo, inclusive, também, do líder do campeonato. É uma das 2 derrotas do Botafogo. Então eu acho que a questão da revisão da expectativa ela é muito problemática. Mas já me parece que essa janela agora do meio do ano, como foi a do Botafogo no meio do ano passado, quando ele trouxe o Marçal, quando ele trouxe o Eduardo, quando ele trouxe o Tiquinho e qualificou o time, o Botafogo fez um ótimo segundo turno no Campeonato Brasileiro do ano passado, me parece que é também o caminho do Cruzeiro. De agora gastar em menos jogadores, né, de não investir. O Cruzeiro já contratou, acho que 20 jogadores esse ano. Por aí, né? De não investir tanto em volume e mais em qualidade. Só ajustes, né, O Arthur é um jogador que eu acho que eleva o nível e o Matheus eleva muito o nível. Eu acho que o Matheus é uma ótima contratação, das melhores do futebol brasileiro nessa janela agora do meio do ano. Então me parece que é mais ou menos esse caminho. Mas acho que precisa ter esse entendimento do torcedor. E aí, quando eu falo isso, não é o torcedor voltar para casa satisfeito depois de uma derrota de 1-0 para o Goiás. Mas é entender qual o tamanho da limitação e dos problemas mesmo, né? Ontem o Cruzeiro fez um primeiro tempo ruim, em termos ofensivos praticamente nulo, estava perdendo o jogo, precisava virar, e o Pepa olhou para o banco de reservas e ele não tinha nenhuma solução ali. Não tinha nenhuma solução. Ninguém que entrou no segundo tempo elevou o nível do time. Não teve nenhuma mudança que mudou o patamar do jogo. O Alisson entrou, correu e tudo mais, mas não mudou o patamar do jogo. O Stênio não mudou, o Henrique Dourado não mudou, o Paulo Vitor não mudou, porque não são caras que vão mudar jogo mesmo. Podem entrar bem aqui, um jogo aqui, outro acolá, mas não vão mudar o jogo. Então eu acho que é uma limitação. Ontem o torcedor do Cruzeiro chamou o time de pipoqueiro depois do jogo, né? O que eu discordo profundamente. O Cruzeiro é um time que luta pra cacete, mas que tem uma enorme limitação porque é um time ruim, tecnicamente ruim. Falei isso aqui várias vezes já tive essa briga com o Rafa uma dezena de vezes.
Mas tecnicamente o time do Cruzeiro é ruim, a tomada de decisão é ruim, o ajuste, a bola, dominar uma bola e tomar uma decisão rápida. O Cruzeiro tem pouquíssimos jogadores que conseguem fazer isso muitas vezes ao longo do jogo. Quando enfrenta esse cenário, quando o adversário está atacando o Cruzeiro tem campo para correr, é um time que consegue competir muito bem. O Cruzeiro é um time que compete. Embora ontem acho que tenha tido muita dificuldade num jogo mais físico, né? O jogo ontem foi muito físico e acho que o Cruzeiro sofreu um pouco com isso também. Nos embates ali mais físicos, o Cruzeiro estava perdendo todos, né? O Sidmar ganhou todas do Gilberto e do Dourado. O Dourado até deu um pouquinho mais de trabalho para ele, mas o Sidmar ganhou todas nos duelos físicos. O William Oliveira ganhou todos os duelos físicos ali no meio de campo, principalmente com o Matheus Vital. E o João Magno ganhou os duelos físicos com o Jussa, com o Oliveira, com o Castanho. Ele teve menos embates ali ao longo do jogo, mas ganhou também. Então acho que o Cruzeiro sofreu muito na parte física ontem, desses duelos. Mas, tecnicamente, quando o adversário se fecha, é um time que não consegue encontrar muitas soluções. É o que o Rafa falou. É só o Bruno Rodrigues, mas o Bruno Rodrigues não tem jogado bem. E essa questão do Pepa, né, não ter soluções no intervalo ou durante a partida para fazer algumas substituições, isso não é de hoje, né? Eu, por exemplo, acompanho agora eu vou ter que falar quase todos, porque não são todos mais, e o Rafa, ontem eu não fui. Todos os jogos. Foi pontual. Todos os jogos do Cruzeiro no Independência ou no Mineirão, ou em Sete Lagoas, Ou em Patinga. ou em Uberlândia. Ou em Uberlândia. Enfim, isso é um outro problema, tá? Isso pra mim atrapalha muito também. A falta de casa? A falta de casa pra mim atrapalha muito. Essa questão do Pepa não ter opção, cara, isso já é de outros momentos. Você claramente vê o Pepa, em alguns momentos do jogo, colocando a mão na carequinha dele assim, pensando, putz, o que eu vou fazer agora? Não, ele tem olha opção pro banco, que talvez eleve o nível. ele olha pros reservas dele fazendo aquecimento, ele fica assim. E aí teve uma pergunta ontem, agora eu não vou me lembrar de quem, aí me perdoe por isso, aí perguntou o seguinte, por que ele faz sempre as mesmas substituições? É muito por isso. Falta qualidade nesse time, né? Você não tem jogadores no elenco do Cruzeiro que façam uma mudança radical de postura dentro de campo. Não vai mudar. Não muda porque não tem qualidade para isso, né? E aí, existem alguns jogos, né, que eu já tenho observado isso, mas o Cruzeiro, ele tem tido alguns atletas com uma queda de produção que, pra mim, são assustadoras. Sabia que você hoje pode fazer qualquer vídeo dentro do YouTube sem precisar aparecer, usando técnicas hoje que grandes youtubers hoje, principalmente na gringa, estão ganhando milhares de dólares por mês? Todas as melhores estratégias para você criar um canal onde você não precisa aparecer estão no treinamento YouTube sem aparecer, o mais completo que tem, voltado para canal Backstage, canal Dark, onde você faz vários temas, o tema que você quiser. Só seguir a estratégia correta e você todo dia vai ter mais e mais acessos e mais inscritos. E é um treinamento voltado para o 6º mês, mais ou menos, você já começar a botar dinheiro no teu bolso. E aí sim transformar o YouTube num negócio para sempre. O link tá aqui na descrição, toca, você vai curtir pra caramba e você tem 7 dias. Se você não gostar, todo o seu dinheiro é devolvido. Você não tem nada a perder, só a possibilidade de começar um novo negócio. Te espero lá.